Paz do Senhor, irmãos. Tava brincando que hoje só faltava eu tirar a oferta, né? Abri a igreja, cantei, vou pregar, depois a gente faz um apelo no final. Brincadeira. Tava esses tempos estudando um pouco mais profundamente sobre alguns assuntos. Um deles sobre a santidade. Santidade é uma palavra que a gente escuta desde a primeira vez que a gente ouve sobre Jesus. A gente ouve sobre santidade. Mas eu admito que até eu mesma tinha uma visão um pouco equivocada da palavra, um pouco equivocada do termo. E só que a santidade, quando a gente busca entender o que ela significa, qual que é o peso desse termo na nossa vida cristã, a gente entende que ela é a base. A santidade, ela é a base do cristão. Sem santidade, o que sobra? O que sobra na vida de nós, pobres, humanos, né? Só que a gente vive numa rotina cada vez mais automática, mais conformada, que a gente é automático com tudo no nosso dia, inclusive na nossa vida com Deus, né? E aí a gente se conforma que já é salvo, aí vem na igreja periodicamente, escuta o áudio que o pastor manda de manhã no grupo da igreja, a gente se esquiva de uns pecados, pede perdão por outros, então tá tudo bem, né? Só assim tá bom. Só que, como eu disse, tem esse aspecto da vida do cristão que ela é base. E é ela que mantém em nós uma chama, que ela se acende quando a gente conhece a Jesus, mas depois é a nossa responsabilidade manter essa chama acesa. O Senhor, Ele dá toda a condição que a gente precisa para manter essa chama acesa, só que tem que partir de nós. Ele dá a condição, que é a graça, e a gente mantém colocando lenha nessa fogueira em nosso coração, né? Então, no nosso novo nascimento, né, a gente recebe essa essência, que é uma essência do segundo Adão, que é Jesus, para a gente alcançar níveis cada vez mais profundos, né, de santificação e chegar mais perto de Deus. E a gente não pode se esquecer do porquê que a gente está aqui, porquê que a gente nasceu, porquê que a gente aceitou Jesus, passou pelas águas para quem é batizado, né? A gente se esquece porque a gente vive nesse automático. Então, a última coisa que pode cair no automático na nossa vida é a nossa vida com Deus. E quando a gente fala em santidade, logo vem, como eu disse, eu mesma tinha uma visão um pouco equivocada, logo vem à mente uma coisa assim, né? Mas muitos falam, né? Só Deus é santo. A gente nunca vai alcançar a perfeição enquanto humanos de carne e osso. Só que a santidade, ela é um progresso na vida do cristão. A santidade, ela é progressiva, é algo que, segundo a graça do Senhor, nos dá a condição de viver. A gente vai, é como uma escada, a gente vai pisando ali passo a passo e vai indo cada vez em níveis mais profundos, mais longe com Deus. E aí eu fui dar uma pesquisada lá no significado e fala que ser santo significa ser separado do restante, né? Então Deus, que é perfeitamente santo, também chama isso para que os seus filhos vivam a santidade, né? Não se deixando corromper pelos valores desse mundo. Só que não se corromper vai muito além de pecado, vai muito além do pecado, do ilícito, né? Ser separado, não se corromper, é mais sobre ter uma lista de prioridades bem definida do que sobre evitar e esquivar
do pecado, porque muitas coisas são lícitas e elas nos desviam do nosso foco e elas fazem a gente inverter coisas na nossa lista de prioridades, mesmo sendo lícitas. Quantas pessoas não são distraídas pelos seus trabalhos, até mesmo por outras pessoas, por relacionamentos, por filhos, por diversos aspectos? São ilícitos? Não. Só que desviam muitas vezes a nossa atenção e isso é culpa nossa, né? Aí a gente fala, mas será que eu só, como eu disse lá no começo, vou na igreja, oro de manhã, escuto o áudio do pastor, dou oferta, dou dízimo, oro lá de vez em quando, dou uma lida em Salmos 91, será que não tá bom? Eu já sou salvo, o que mais, né, que eu preciso? Aí eu vou pedir para abrir lá em Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Aqui na minha versão é a NVI. Se depois quiser trocar para a NVI, que é a que eu vou ler. Fala assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A questão, irmãos, é que eu acredito que todo mundo que está aqui já é cristão, é convertido, já aceitou Jesus um dia na vida. E a gente acha que só ser salvo tá bom, assim, que é o suficiente, porque a salvação ela vem pela graça, né? É um favor imerecido. Só que, como que eu não estou aqui, essa palavra, ela não é para tentar convencer ninguém de que deve se buscar a santidade, porque é um aspecto básico. Então, eu não preciso tentar te fazer ver motivos consideráveis para viver uma vida mais perto de Jesus, para viver uma vida de mais intensidade, de manter essa chama acesa no seu coração, porque isso é um termo que você concordou quando você aceitou Jesus. Então, a gente só, às vezes, precisa ser lembrado, né? A gente ouve a palavra porque a gente tem que ser constantemente lembrado de certas coisas para cuidar dessas prioridades da nossa vida, mas não que a gente precise ser convencido. Convencido a gente foi pelo Espírito Santo quando aceitou Jesus, né? Então, não para convencimento, mas por que então a gente busca, né, uma vida de santidade se o nosso corpo corruptível não consegue, né, alcançar a isenção de pecados, né? A santidade, ela faz a gente entrar num processo, que a vida é processo, né? Faz a gente entrar num processo que ele começa quando a gente inicia e ele só acaba quando Jesus voltar e tornar os nossos corpos corruptíveis por corpos incorruptíveis. É só aí que vai se concluir a santificação na nossa vida, mas ela é um processo que não acaba, mas só aumenta, só cresce. E hoje a nossa busca, ela é por tudo que é incorruptível. A gente busca aquilo que não se desfaz, aquilo que não se acaba. E o único que pode oferecer coisas que não se acabam é o Senhor. E nós, por estarmos seguindo o caminho dele, essa é a nossa lista de prioridades. O Senhor Jesus sempre em primeiro lugar e todas as coisas que são incorruptíveis, até que nós nos tornemos um dia, espero que breve, incorruptíveis também, né? E aí eu estava fazendo recentemente um estudo um pouco mais aprofundado nas cartas de Paulo aos Filipenses, que ele orienta que os irmãos sejam irrepreensíveis diante do Senhor. O que é ser irrepreensível? É aquela pessoa que não tem nada para eu repreender em você. Não tem nada que eu fale, nossa, pastor Anísio, tem tal coisa que não tá legal aqui. É aquela pessoa que não demonstra nada, que o testemunho dela é um testemunho limpo. Uma pessoa que apresenta no dia a dia dela um caráter e uma imagem limpa que mostra Jesus. Então, o que ele fala para os filipenses nas cartas que ele escreve é que eles sejam irrepreensíveis, que do grego é a palavra amentos, que significa sem culpa, sem falta, inocente.
Então, nós, no nosso processo de santidade, a gente busca uma inocência, porque a gente aceita Jesus, o nosso espírito aceita Jesus, só que a nossa carne não se converte. Acho que todo mundo já ouviu essa frase que fala: a carne não se converte. Quem se converte é o nosso espírito. A carne continua sendo carne. A carne continua lutando todos os dias contra nós mesmos, e é espírito contra a carne o dia inteiro, todo dia. Então, quando Paulo fala para os irmãos serem irrepreensíveis, é querendo dizer assim: irmãos, matem constantemente a carne de vocês, porque ela não tem nada de bom para apresentar. Busquem alimentar o espírito de vocês, para que vocês sejam irrepreensíveis. Aí eu vou pedir para abrir lá em Filipenses 2, 14 e 15. Fala assim: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, o que a nossa sociedade é, a gente já sabe, a gente convive no meio dela todo dia. Cabe a nós sermos irrepreensíveis diante do Senhor. Porque a gente se torna irrepreensível não por mérito, mas porque o Senhor nos capacita para viver dessa forma. Se Ele fala para a gente ser santo, é porque a gente consegue ser santo, pela graça. Então não é mérito nosso, não é por um esforço de, nossa, vou ficar aqui lutando por mim mesmo o dia inteiro. Não, o Senhor nos concede essa capacidade. É uma capacidade que Ele nos dá pela graça. A gente recebe, só que tem que fazer o uso, né? A gente tem que fazer o uso dessa capacidade que Ele nos dá de sermos irrepreensíveis. E aí lá em 1 Coríntios, no 15, do 45 ao 49, fala assim: assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Nós renascemos, quando a gente aceita Jesus e se batiza, nós renascemos segundo o segundo Adão, que a Bíblia apresenta Jesus como o segundo Adão, porque ele veio reparar o que o primeiro Adão, que é o Adão terreno, provocou, causou e aconteceu. Então a gente nasce como o primeiro Adão, é refeito como o segundo Adão, e é como o segundo Adão que a gente busca viver até o nosso último dia de vida. E Jesus, com a sua própria primeira vinda, nos mostrou para sermos santos. E Paulo, né, como na carta dos Filipenses, ele vem confirmando essa orientação, que ele fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso, a gente tem Jesus como nosso primeiro exemplo, mas a gente sabe que assim como ele era 100% humano, ele também era 100% Deus. Mas Paulo, que era 100% humano apenas, ele vem nos mostrando que temos essa capacidade de sermos irrepreensíveis ao dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é muito legal a gente ter esse exemplo de alguém humano, feito de carne e osso apenas, como nós, porque ele mostra: eu sigo a Jesus, busco uma vida irrepreensível, e peço que vocês façam a mesma coisa. E constantemente nas cartas que ele escreve aos Filipenses, ele vem dando palavras de ânimo para aquelas pessoas, para aquela igreja, e falando: não parem de tentar, de lutar, de fazer, de viver segundo essas palavras. Vocês estão vendo o meu exemplo? Pode seguir, porque o meu exemplo é irrepreensível. Então, se um humano, né, apenas humano, não como Jesus conseguiu
fazer uso dessas palavras, a gente também consegue. Só que a gente sabe que, como Paulo disse lá, que a gente vive no meio de uma geração corrompida e depravada. Então nós temos que brilhar, como ele fala, vocês brilham como estrelas do universo. A gente tem que brilhar, ser diferente dessa geração. E algo que é muito duro, que eu acho que é um pouco mais exclusivo desse momento que nós aqui agora, 2023, estamos vivendo, é que hoje, vocês podem ver que, na verdade, acho que não de hoje, mas a santidade ela já é tratada como um assunto até proibido em muitas igrejas, porque acho que os pastores têm medo de perder os seus membros por expor a verdade. Então é doloroso, né, trabalhoso demais para o velho Adão morrer todo dia para se aproximar da glória de Cristo. E aí como que aí você fala, mas então tá bom, o que eu tenho que fazer? Cada palavra que está escrito na Bíblia nos guia à santidade. Cada palavra que a gente lê, ela nos leva por esse caminho de ser irrepreensível. Então, a Bíblia, quando ela nos mostra esse caminho, ele não é um caminho... Quando a gente está fora, né, a nossa mentalidade fora dessa lista de prioridades correta, a gente vê isso como uma dor, apenas dor. A gente vê isso como uma dor de um sacrifício sem prazer. Só que a dor que a gente tem em Cristo, a gente vê, né, Paulo sempre falando quando ele estava preso, ele fala, eu encontro alegria na minha situação. Sei viver com pouco, sei viver com muito, sei passar fome, sei ter fartura. E o meu caráter ele não muda, porque não é isso que me move, não é o ambiente que me move. E quando a gente entra nessa caminhada de santidade, a gente passa a encontrar uma satisfação em viver a obediência. É satisfatório viver de uma forma buscar viver de uma forma irrepreensível, de uma forma obediente ao Senhor. Então, é uma satisfação que ela nos leva a querer mais e mais andar nesse caminho, que nos leva a desejar mais e mais, estar mais perto do Senhor. E eu acho muito interessante, ainda falando de Paulo, que ele fala que ele entrou certa vez em uma divisão no coração dele. Ele sentiu uma angústia, porque ele queria ir para Cristo. Ele não é que ele queria morrer, literalmente morrer, não era pelo morrer, mas ele queria se encontrar com Cristo. Ele fala assim naquela carta, irmãos, eu queria muito, eu me sinto dividido, eu me sinto assim angustiado, porque eu queria muito estar com Cristo, só que quando eu lembro de vocês, eu quero ficar. Eu quero ficar porque eu vejo que ainda existe uma necessidade de que eu esteja apacentando vocês. Então imagina que grande prazer a gente, na nossa mente, no nosso coração, chegar num nível tão grande de satisfação em Cristo, mesmo em sofrimento, de falar, Senhor, eu quero ir para Ti. Eu quero Te encontrar, mas não por causa das minhas dores terrenas, mas é porque só em Ti eu encontro uma satisfação que esse mundo não me oferece. E eu quero ir para Ti, mas eu sei que eu ainda preciso ficar, ainda tenho coisas para fazer aqui. E nós sabemos que o Senhor designa a cada pessoa e a cada filho uma tarefa para cumprir aqui na terra. Então a gente tem que entender no nosso caminho de santidade que tarefa é essa, para que a gente tenha em nosso coração um desejo maior do que tudo, de estar em Cristo, de encontrar com Ele, só que a gente saiba, eu ainda estou aqui por causa disso, disso e disso. Eu ainda me encontro aqui na terra, Deus ainda não me levou, porque eu tenho isso, isso e isso para cumprir. Então que a gente não perca tempo em buscar viver essa nossa missão, o que Deus designou para nós, porque a gente tem pressa. Nosso coração ele deve ter pressa em que as coisas se cumpram, para que Ele venha e nos leve, ou para que a gente vá para Ele, mesmo que seja antes de sua vinda, mas que a gente vá com não só a sensação, mas com o dever cumprido. Assim como Paulo falou, fiz tudo parafraseando, né? Fiz tudo que eu tinha que fazer, agora tá tudo certo, posso ir, né? Então imagina que satisfação imensa
tem um desejo tão grande no nosso coração de conhecer a Jesus de pertinho, pessoalmente, mas que a gente fale, cumpri tudo que o Senhor tinha para mim aqui nessa terra, fiz e agora tenho paz em ir, né? Então, vocês acham que isso nos dá tempo de viver à toa? Isso nos dá tempo no nosso dia a dia de viver de qualquer jeito? De viver uma vida sem santidade? Uma vida sem busca? Vocês acham que tem tempo? A gente vê no nosso presente século e década e ano que todos os sinais da vinda de Jesus estão aí. Não está só na porta não, a porta já abriu, está escancarado. Todos os sinais que a gente vê, a gente já liga o jornal de manhã e já está lá. As notícias que mostram que Jesus está aqui, já tá na porta. E nós somos a noiva que vai de encontro. E que vestes nós estamos usando? É uma veste branca, limpa de santidade? Ou é uma veste de uma noiva traidora? Ou é uma veste suja, rasgada, imunda, de uma noiva que não está pronta para ir de encontro ao seu noivo? Então, meus irmãos, a gente não tem tempo não de viver de qualquer maneira. A gente não tem tempo de brincar não, nunca foi tempo de brincar, mas agora não tem o que falar não. A gente só tem que fazer. Se a gente não está vivendo uma vida nesse caminho, nesse segmento, vamos correr então para esse caminho. Dá tempo ainda, enquanto a gente está aqui ainda dá tempo de encontrar. Como a gente cantou aqui hoje, me dá mais uma chance, Senhor, de me consertar, de entrar nesse caminho de pureza, de santidade que o Senhor designou desde o começo para a gente viver. E eu sinto assim e penso que eu passei muito tempo desejando muito pouco a volta de Cristo. Mas nós temos que ter corações e lábios que gritam: Maranata, vem, Senhor Jesus. Venha ao nosso encontro, porque nós ansiamos a sua presença de uma forma que a gente ainda não tem. Nós queremos ter a sua presença completa. Nós queremos ter a sua presença de forma que a gente se torne incorruptível como o Senhor, para estar junto de Ti, nos Teus braços, para todo o sempre. Então, o nosso papel aqui é só concluir essa obra que Ele tem na vida de cada um. Vamos concluir, vamos fazer. A vida não é só isso aqui não, irmãos. A vida não é trabalho, a vida não é casa, não é dinheiro, não é carro, não é viagem, não é nada disso. A vida, isso aqui devia ser a coisa mais secundária da nossa cabeça. Mas a gente vem na igreja, nossa cabeça está nos boletos, nossa cabeça está nas contas, nossa cabeça está naquele problema lá no trabalho, está com aquele familiar que a gente não se entende nunca. Nossa cabeça está lá, nas coisas que são secundárias. Porque se a gente tivesse uma ordem de prioridade bem estabelecida na nossa vida, na nossa rotina, nada disso seria um problema. Nada disso seria uma questão para nós, porque quem coloca a santidade como estilo de vida, que é o único estilo de vida que um cristão pode e tem que ter, nada disso iria importar. Seria tudo, porque em nós habitaria a paz, em nós habitaria um Espírito Santo e digno, que não nos permitiria fazer tantas coisas que o Senhor repreende. Então é um momento da gente olhar para os nossos próprios corações, para nossa própria mente, e falar: Senhor, aquilo que tem em mim, que o Senhor ainda repreende, eu não quero viver nunca mais. Aquilo que ainda habita em mim, que o Senhor não aprova, eu não quero fazer nem pensar nunca mais.
Mas são esses tipos de coisa que vão bater na nossa porta o tempo todo. Mas a gente não abre, porque é a carne que bate na porta, mas o Espírito não abre. O Espírito é convertido. A carne a gente tem que assassinar. A carne a gente tem que matar. E não é de vez em quando, não, é todo dia. É uma trabalheira. É uma trabalheira danada. Mas o Senhor nunca disse que seria fácil, mas Ele falou que nos daria toda a condição de fazer isso acontecer. Então, irmãos, é só essa palavra que eu queria compartilhar com vocês mesmo. Só queria finalizar com um versículo que está em 2 Timóteo 4, 3 ao 5. Fala assim: pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Essa foi uma carta que Paulo escreveu especificamente para Timóteo e serve 100% para nós. 100%. A gente chegou nesse tempo onde não suportam a sã doutrina, que é a palavra de Deus. A gente já chegou nesse tempo. A gente chegou na época onde não suportam a sã doutrina. Então o que eles fazem? Juntam mestres para si mesmos que falam o que eles gostam, o que massageia o próprio ego, que fala, ó, você está fazendo certinho, vive a sua vida com todo o prazer que você consegue viver, com toda a alegria que você consegue desfrutar e não liga para mais ninguém, você que tem que ser feliz. Essa é a doutrina que é pregada hoje. Se aceita do jeito que você é e seja feliz. A vida é uma só, a vida é essa aqui. Essa é a doutrina que é pregada lá hoje. E é contra ela que a gente luta todos os dias. E que enquanto estamos aqui, tem tempo de levar ainda quem acredita em uma doutrina tão centralizada no humano, no prazer humano, para que caiam as vendas de seus olhos e assim como nós caíram um dia as vendas dos nossos olhos, se voltem para Jesus. Ainda dá tempo. E é o nosso papel aqui ainda fazer, não só irmos, porque nós já somos salvos, graças a Deus, mas levar o máximo de gente que nós conseguirmos junto, né? Então, lá em Apocalipse, só para fechar, Apocalipse 3, 15 e 16. Fala assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, se a gente só brinca de buscar uma vida de santidade, a gente é morno, porque você nem admite que não é de Cristo. É mais conveniente falar que é de Cristo, mas não vive uma vida com Cristo. Isso é ser morno, e esse é aquele que Deus vai vomitar. Esse é aquele que vai falar que fez obras no nome de Jesus, como diz em Mateus, e Jesus vai falar assim: eu não te conheço não, você fez coisa aí no meu nome, mas eu não sei quem você é. E eu tenho certeza que ninguém que está aqui hoje quer ser essa pessoa. Ninguém que está aqui hoje quer ser esse. Nós queremos ser pessoas santas, porque Ele diz que podemos ser santos e sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós queremos ver o Senhor. Acho que todo mundo está aqui quer ver o Senhor, tenho certeza, em nome de Jesus. E queremos ser essa noiva de vestes brancas, limpas, irrepreensível, para que Jesus venha, uma noiva que anseia pela vinda dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé. Quero fazer uma oração com vocês. Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, na Sua presença, para nos abrirmos, nos rasgarmos diante do Senhor, porque nós queremos viver uma vida de santidade, uma vida irrepreensível,
aos teus olhos, meu Pai. Tudo aquilo que ainda nos impede de estar mais perto, tudo aquilo que ainda nos afasta de Ti, meu Pai, que a gente tenha forças para se desligar, que a gente tenha força para se afastar e nos aproximarmos de uma vida cheia do Seu Espírito, uma vida cheia do sobrenatural do Senhor, uma vida cheia da Sua presença. Corações que anseiam a Sua volta, que fazem por onde acelerar a Sua volta, que fazem por onde atrair o Seu Espírito. Nós somos uma igreja que quer atrair o Seu Espírito cada vez mais para nossas vidas. Pessoas que querem se esvaziar cada vez mais de si mesmas e se encher da Sua presença. E que nós nos tornemos irrepreensíveis diante do Senhor, para que o Senhor nos conheça, para que o Senhor nos receba de braços abertos no Teu reino, meu Pai amado, e que possamos levar mais e mais pessoas que ainda estão cegas para Ti, que as vendas dos olhos caiam e todos possam ver e reconhecer a Sua presença, a Sua majestade, a Sua glória, Senhor Jesus. E que nós nos tornemos essas pessoas na nossa rotina, dia após dia, irrepreensíveis diante do Senhor. É o que nós desejamos, é o que nós Te pedimos essa noite, meu Pai amado. Muito obrigada pela Sua presença, Espírito Santo. Muito obrigada por quem Tu és para nós. Nós não merecemos, mas agradecemos porque Te temos, Senhor Jesus. Amém. Amém.